Bom dia! Ontem eu passei por aqui para falar sobre uma amiga, né, sobre o caso dela com a imigração e Deus. Eu coloquei um pouquinho das duas coisas. Eu decidi vir aqui hoje falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, imigração. Gente, imigração, eles estão pegando muito aqui, né, nos Estados Unidos. Eles estão querendo tirar muitos imigrantes que estão aqui ilegais. A lei, ela é válida, a lei é para ser cumprida, né? A gente precisa cumprir as leis. Agora, eu só queria que vocês entendessem, né, que muita gente não sabe, nós seguimos as leis. Só que a gente, como humano, a gente sente por muitos irmãos, por muitas pessoas do bem que estão aqui. Sabe, no nosso coração, que a gente gostaria que pudesse ser feita uma lei que beneficiasse as pessoas que estão aqui, que são do bem, que pagam suas taxas, que andam nos caminhos certos, né? Que não cometem crimes, que não ficam queimando bandeira dos Estados Unidos, que isso é um absurdo, diga-se de passagem, né? Pessoas que realmente elas respeitam, elas trabalham, elas não ficam abusando do sistema. Ok? E tem muita gente aqui que trabalha, paga suas taxas, anda nos caminhos certos, ok? Então, e outra coisa também, só para completar aqui, tem muita gente que veio para cá, que são ilegais, que vieram para cá, meninos, crianças, adolescentes, que mal conhecem o seu país de origem. Entendeu? Então, assim, pessoas que amam esse país, que criaram raízes aqui, que fizeram tudo aqui, que criam seus filhos aqui, que tiveram filhos aqui. Então, existem contextos, nós sabemos que a lei tem que ser seguida, porém, existe também o coração das pessoas que está naquele lugar. Então, as pessoas às vezes têm uma resistência, não é só simplesmente você ter uma vida toda, 20, 30, 40 anos às vezes, né, naquele lugar, naquele país que você ama, e você tem que arrumar suas malas e ir embora. Então, assim, cada caso é um caso, tá, gente? E quando a gente entra na parte de Deus, né, como eu falei dessa amiga minha, e do caso dela, enfim, mas o que acontece? Por que muitas vezes existe coisa nas nossas vidas que tá tão difícil, né? Ciclos que não se rompem. A gente olha para determinadas situações e parece que ela nunca vai acabar, a gente não vai sair dali. Olha, eu vou falar por experiência própria dos meus desertos, das minhas lutas, das minhas batalhas. Eu vou falar com propriedade de uma pessoa que tem vivido por algum tempo batalhas que gente, eu já chorei, eu já gritei, eu já esgoelei, eu já pedi, pelo amor de Deus, me tira daqui, que eu já não aguento mais. E aí eu fui entendendo no caminho que ali eu estava sendo tratada. Na verdade, eu comecei, a dor, era tanta dor da minha alma gritando, a minha alma gritava e eu desesperada, sem saber nem como agir naquele momento. Mas eu não tinha outra solução a não ser buscar o Senhor. E eu fui entendendo. Eu ainda estou entendendo. Eu estou no processo, mas eu estou aqui falando, porque eu já aprendi que a gente não precisa estar lá no topo para estar falando. A gente pode estar vivendo o deserto e estar falando das maravilhas do Senhor. Porque quem te coloca de pé no deserto, nos seus dias difíceis, é Ele. As pessoas, elas não vão entender. Muita gente vai achar que tu é doida. Tu tá ali passando pelo deserto e tá cantando o hino da vitória, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que se você entender, aceitar, você vai se alinhando com Deus e Deus vai te dar a vitória. Porque isso se chama fé. E no caso dessa minha amiga ontem, e só voltando aqui, as pessoas pensam assim, gente, mas por que Deus faz para um, não faz para os outros? Gente, Deus não tem filho preferido. Deus tem filhos posicionados. Deus tem filhos que acreditam que Ele pode fazer e se entregam completamente a Ele. Porque eu vou falar por mim, que muita gente não gosta de ouvir, mas por mim, eu posso falar. Em caminhos difíceis, tortuosos, primeiro que a gente acha, né? A gente fica querendo lembrar Deus do que a gente fez, do que a gente é, o porquê que a gente é bom demais, por que a gente está passando por aquilo. A gente não é bom demais bosta nenhuma. A gente é pó, a gente é cinza.
A gente precisa da misericórdia de Deus todos os dias. E a gente, nesse caminho, nesses desertos, a gente vai dando o nosso jeitinho, sim. A gente tenta de tudo. A última coisa que a gente faz é o quê? Buscar o Senhor. No meu caso, eu comecei por um trajeto longo, enfim. Mas muito longo. Muito longo. E muitas vezes eu cheguei num lugar que eu falei, não, agora acabou, agora não dá mais, chega, deu. Esgolava. E dava sim. dava sim. Deus vai lá, renova suas forças, Deus te segura, Deus te carrega. E quando eu tava falando dessa amiga minha, o porquê? E ela me deu uma lição. Porque, assim, a gente confia em Deus, a gente confia no Senhor, a gente crê, a gente prega as coisas, mas na hora de vivenciar certas situações, a gente vai lá e dá nosso jeito. A gente vai lá e falsifica um documento. A gente vai lá e arruma um social. A gente vai lá e inventa uma história para criar casos de asilo, disso. A gente vai criando. A gente pega dinheiro aqui, a gente pega dinheiro lá. A gente faz... Eu vou falar para você, o ser humano e brasileiro, então, como a gente é cheio de, estratégia. A gente faz 90% certo. Não sim, mas Senhor, eu não peco, eu não bebo, eu não isso, eu não aquilo, eu não sento na mesa dos escarnecedores, eu não, sei lá o que é. Mas aí tem aquela coisinha ali que você faz, que na verdade muitas vezes você nem se dá conta, mas você faz. E aí, às vezes, sabe, gente, aquela pedrinha de tropeço que tá ali na tua vida, no teu caminho, que você não libera, você não deixa ir. E eu não tô falando aqui que a gente tem que ser perfeito, a gente não vai ser perfeito nunca. E quem tá falando aqui é uma pessoa, assim, pecadora. Quem tá falando aqui é uma pessoa fraca, frágil. É uma pessoa que depende da misericórdia de Deus todos os dias. É essa pessoa que tá falando aqui. E que era soberba, orgulhosa. Gente, Deus entra quando você deixa, né? Porque primeiro você tem que reconhecer. Deus vai quebrando, Deus vai triturando, viu? Deus vai realmente, Ele vai te moldando, E se você deixar, a obra é mais rápida. Comigo, cabeça dura, né? Orgulhosa, achava que sabia de tudo. Aí o processo é mais complicado, ó. A surra é maior. E aí o que acontece? Você fica ali, ó. Eu já falei isso aqui antes, mas eu vou repetir. Você fica ali igual aquele povo. Aquele povo no deserto. E não consegue entrar na terra prometida. Aquela terra. Porque Deus disse que a gente teria vida e abundância. Aí você vive em luta. Luta. A vida das pessoas vão pra frente, você luta. O que é isso? Deus é bom com uns, é bom com outros? O que é isso? Isso aí é você. É você que não se deixa tratar. É você que não se coloca, se joga. Deus não está esperando que você seja perfeito. Mas Deus está esperando que você fique na dependência dEle. É só isso que Ele quer. Eu posso te garantir. Deus quer que você creia que Ele possa fazer. Às vezes não sempre vai ser do seu jeito, mas do jeito dele. E quando eu tava com a minha amiga ali, ela falou pra mim assim, Rô, eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. E Deus falou, no caso dela de migração, gente, Deus falou pra ela várias vezes que o tempo dela aqui não tinha acabado, que Ele tinha algo com ela aqui. Mas ela também disse que independente do que acontecesse ali, ela aceitaria, ela estava pronta para tudo, até para ficar ali, retida. Mas não eram os planos de Deus para a vida dela. Ela estava posicionada, ela me deu uma aula ali. Você tá entendendo? Não, eu vou independente. A gente não, às vezes a gente não quer passar pelo fogo. A gente quer pular o fogo. E pular o fogo, gente, com Deus não é opção. Com Deus, você não pode ser frio. Com Deus você não pode ser morno. Você tem que ser frio, vai ver sua vida, vai viver. Deixa a vida me levar, leva eu, vai viver do jeito que você quer.
Ou você vive na disposição do Senhor, andando nos caminhos dele, seguindo ele, estreitando a tua vida com ele, ou você, se joga. Agora, morno, esquece, minha filha, ele vai te vomitar. Vomitar. E a gente tá falando aqui, ontem o vídeo era sobre imigração, mas tem várias áreas na nossa vida, nas nossas vidas, que se você conhece, eu tô falando aqui, gente, para quem conhece ao Senhor, tá? Eu tô falando aqui para quem um dia já teve uma vida com Deus. É para essas pessoas que eu tô falando. Ou para as pessoas acham que Deus, ele é aquele Deus do oba-oba, que você pode viver de qualquer jeito. Pode não. Pode não. Você sabe que você está sofrendo consequências aí. Às vezes, gente, é na saúde, na área financeira, na área de imigração, no casamento. Às vezes sua vida está despencando. Você quer mostrar uma coisa que na verdade não é. Você está todo estruçalhado. Então, o meu conselho para você é que se jogue nos braços do Senhor, confia nele, crê, mas deixa ele fazer a obra. Não se joga pela metade não, se joga por inteiro. Começa a perguntar para ele o que precisa ser tratado e o que você precisa melhorar. Se estreita com ele, anda no caminho dele e ele vai fazendo a parte dele. Confia nisso, creia nisso. Um dia abençoado para vocês. Beijo.